Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hola, Boa buenas noches. noite. Buenas Boa noches. noite, meus queridos. Boa Oi, noite. saudade de vocês. Como é que vão? Vão bem? Bem, bem sim. Estamos Que bom. bem, mas estamos na luta do Sansara aí. A mãe dela está Sim, muito sim, doente. Están saludando. sim, mas eu é muito Enfim, idosa? Já é muito idosa? 88 anos. 88 Ai, anos. Está comentando Ana maravilha, coisa que linda. Coisa, está su coisa linda. mamá con un tema de salud, obrigado, Cida. temas del samsara, Ai, é um dicen, prazer tê-los aí junto novamente. y una alegría estar de nuevo juntos en este encuentro. Sansara nos consome, né? El Poxa, samsara nos consume, dice mas Denis, consome, mas nos faz crescer, né? É, A pero gente también cresce nos hace assim. crecer. Também. vamos. Então, hoje nós iniciamos com a prece de Tapiritsa. Na semana Vamos a passada, empezar con la nós fomos plegaria de rapidamente Tapiritza, apresentados a ela, né? que Nós temos essa prece eh, na página 67 do en el livro, libro en mas español nós vamos está utilizar en la uma outra página tradução, que é a tradução que nós estamos 54. usando na Sangha agora, Pero ahora dice principalmente aí que Denis está que vamos a fazendo usar otra traducción de esta plegaria o Dzogchen. Depois nós lemos essa que estamos tradução do usando en la livro sangha. e como nós usamos mais ordinariamente aí nas nossas práticas a outra tradução, Debe ser principalmente que para usamos não confundir en la a práctica de conexão, né, Nondro, que a nós ver si temos la com a prece e tudo podemos mais. Então, nós encontrar. vamos usar aqui no início da nossa prática a invocação de Tapiritsa, que foi enviada pela Bem, Andréia há boa minutos. Ah, noite. ese Tudo que, a bem? ver, Oi, Boa Andréia. noite. Peço só uma licencinha para falar que eu coloquei também aqui no chat do Zoom e eu ahí compartilhei está no diciendo grupo. Andrea E tá aqui no chat do Zoom também, dá para que baixar. Obrigada, que la André. práctica E está eu en los grupos de compartilhei WhatsApp. aqui também, Andréia, hoje. Ah, Maravilha. y Denis también lo está Facilita compartiendo para todo mundo. E aí peço desculpa para os en la pantalla. Vamos a ver si yo la puedo praticantes de encontrar. língua espanhola e peço ajuda da Lina, né, para Sí, yo fazer lo a voy a ir tradução. traduciendo. Lina, Me boa dice noite, buenas noches. buenas noches, Denise. A A ver si prece de aparece. Tapiritsa é uma prece de Guru Yoga. Então, nós podemos fazer tanto a prece de Bueno, Guru la Yoga, que nós podemos fazemos hacer aquela traduciendo directamente maternalmente, desde la pantalla. e na medida em que nós avançamos no estudo Dzogchen, essa deidade vai se tornar cada A vez mais medida que presente avanzamos em en el estudio nossas de Dzogchen, la práticas. deidad de Então, a Tapiritza partir de cada vez agora, nós vamos va a então estar más presente en nuestras prácticas. fazer a prece de Guru Yoga com a prece de Así que Tapiritsa. vamos a hacer la plegaria de Guru Yoga a partir de ahora con la plegaria de Bodhicitta. Después Na capa do la livro, buscamos para quem tem o livro em mãos, y la é ponemos essa en deidade español que se apresenta na capa, na parte de en el cima, grupo. é Tapiritsa. Ahí está Essa mostrando deidade branca, Denis. emanação de conclusão. Nosotros tenemos el libro en azul. Que Y maravilhoso! És a emanação coração qué de maravilloso. conclusão. O Eres teu la corpo emanación de corazón de aparece Punto como um Sam. Tu cristal, cuerpo branco e aparece como un luminoso, cristal blanco claro y e sem luminoso, impurezas, claro y sin irradiando impurezas, luz nas 10 irradiando direções. luz en las 10 direcciones. Estás nu, sem Estás ornamentos, desnudo, sin ornamentos, significando a essência mais significando la profunda, esencia o más estado profunda, primordial, el estado primordial, dotado com dupla dotado sabedoria do vazio con e la dos doble meios sabiduría hábeis, del vacío y los medios compaixão hábiles. Con contemplas o compasión benefício dos contemplas el seres, beneficio de los seres. encarnas o Dzogchen, a grande Encarnas el Dzogchen, perfeição, la gran perfección, supremo entre os ensinamentos, supremo a entre essência da las enseñanzas, consciência dos la seres esencia de la realizados, conciencia de los seres o realizados, pico do caminho da el pico del realização, camino de la o coração dos realización, tantras, el das corazón de los escrituras tantras, de las essenciais escrituras e das esenciales instruções y de las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o Tú estado natural, indicas el estado a natural, base
que la base autoliberta de que ilusão, autolibera que é de o ilusión, samsara, da que es el libertação, samsara, que é o de la nirvana, libertad, e os que es el defeitos nirvana, e y los virtudes defectos y de virtudes sons, luzes de e raios. sonidos, luces y Tendo rayos, dissipado completamente teniendo a disipado escuridão das mentes completamente la dos oscuridad de seres, las mentes de los seres, permite-nos experienciar a permítenos base como experimentar la vazia e base sem como raiz, vacía y sin e raíz, simultaneamente y realizar simultáneamente todos os realizar estágios do todos caminho, los estados del camino, estadios, experiências e experiencias realizações y tornam-se realización manifestas, se tornan e manifiestos, samsara e y nirvana samsara y nirvana libertam-se na se nossa liberan mente en nuestra natural. mente natural. Nessa vastidão, En esta dispõe-se as vastedad três dimensões, dispones las que tres são o fruto, dimensiones que com son el fruto, devoção unifocada, con rezo a devoción ti, enfocada, te Tapiritza, rezo, protetor Tapiritza, dos seres, protector de los seres. concede-me as bênçãos Concédeme de las conferires o bendiciones empoderamento sobre mim e os de outros conferir el seres. empoderamiento sobre mí Possam y os los otros obstáculos seres. externos, Puedan los internos obstáculos e externos, secretos serem internos y pacificados, secretos ser e possa pacificados. o erro do Y autoapego, pueda que el é a error del ignorância, autoapego, que es la ser liberado. ignorancia, ser liberado. Tendo reconhecido a Teniendo autoconsciência, reconocido la possam a autoconciencia, visão e a conduta puedan ser la visión y la plenamente conducta realizados. ser plenamente Por realizadas. favor, Por concede favor, sobre mim nesse exato concédeme momento en o este exacto grande momento significado el gran para além do significado intelecto, para a más base allá del primordial, intelecto, la base vazia primordial, e sem raiz. vacía y sin A raíz. ti, Tapiritza, A ti, nobre Tapiritza, protetor dos seres, eu noble rogo. protector de los seres, Possam te todos ruego, os seres dos puedan seis todos los reinos seres ser de los seis protegidos reinos pela tua ser compaixão, protegidos por tu e possa compasión minha mente ser y pueda liberta. mi mente ser liberada. Essa prece de Tapiritza é Esta a plegaria essência, a Tapiritza é a quinta essência dos es la ensinamentos quinta do esencia Dzogchen. de las Então, enseñanzas de Dzogchen. muito mais do que simplesmente recitar, Mucho más que acompanhar, simplemente contemplar recitar, e internalizar tudo o que acompañar, aparece contemplar e de internalizar invocação de Tapiritza diz, todo lo que contiene é, esta de plegaria alguma de forma Tapiritza nos leva para o nos caminho de lleva Dzogchen. É, al camino de a Dzogchen, quinta essência de todos os ensinamentos, o la ensinamento mais esencia de todas las elevado. enseñanzas. Então, a prece de Tapiritza La enseñanza perpassa más elevada por es todos el esses Dzogchen. pontos. Y esta plegaria E nós pasa por todos continuamos o los nosso puntos estudo, então, na principales página 55, de Dzogchen y Sutra, seguimos Tantra e Dzogchen. leyendo E hoje nós entraremos no bom, em, no Dzogchen do bom, propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, nós terminamos essa primeira parte que está nos colocando nosotros na doutrina estamos en bom, e español depois nós vamos para en la o página Dzogchen. De acordo com o bom, as 5 paixões, 41. ignorância, apego, Según el raiva, Bon, inveja e hay orgulho, 5 pasiones: são as principais ignorancia, apego, causas ira, de celos todos y os orgullo, problemas dessa que son la vida principal e da causa de todos los transmigração em problemas de esta samsara. vida y de la Eles também transmigración são en chamados de samsara. 5 venenos, porque También se las matam llama as los 5 pessoas. venenos, porque matan a las personas. Essas são as paixões que Estas devemos son las superar através da pasiones que prática. debemos vencer De a acordo com a través de la visão do práctica. Sutra, leva De muitas acuerdo con la vidas visión de para Sutra, purificar se as requiere pasar paixões muchas vidas e para alcançar purificar a las pasiones iluminação. y lograr la Ao iluminación. passo Mientras de acordo com a visão que según la tântrica e perspectiva a de visão Tantra Dzogchen, y o Dzogchen, praticante el pode practicante obter a puede iluminação obtener la nesta iluminación própria existência. en esta misma O vida. que diferencia o Sutra do Lo que Dzogchen diferencia al Sutra del é que na Dzogchen visão do Sutra es que en la nós visión del precisamos Sutra de muitas vidas nosotros precisamos para de que muchas nós vidas possamos atingir a para realização, poder para que alcanzar nós la possamos realización. atingir a iluminação. Tanto o Tantra como o Dzogchen tratam de atalhos, de Tanto métodos el mais Tantra como el ágeis e Dzogchen se rápidos tratan de de atajos, de atingir métodos más a rápidos realização, para de alcanzar la atingir a realización. iluminação. O Tantra, ele vai utilizar das visões, El ele Tantra vai utilizar das utiliza imagens, dos la mantras, visualización, das las imágenes, los recitações, das mantras, las visualizações. recitaciones. Ao passo que o Dzogchen é o Y el reconhecimento Dzogchen da mente iluminada. trabaja con el reconocimiento de la mente iluminada Diferentes directamente. religiões e tradições espirituais
Diversas elaborar religiones y diversas tradiciones maneiras de espirituales purificar han as desarrollado paixões varias e formas de alcançar a purificar las realização. pasiones y obtener la No realización. Yundum, En el estes Yundrungón, são os estas métodos, son estes são el o método método da de renúncia, renunciación, o método da el método de transformação transformación e o y el método método da de autoliberação. O autoliberación. Sutra, o método da Sutra, renúncia, o Tantra, renuncia, o método da Tantra, transformação. transformación, Tantra é sobre transformar, né? Como transformar a raiva cómo em transformar, por compaixão, como ejemplo, la rabia en transformar o apego, compasión, como el transformar a apego, ignorância. la É o caminho do ignorancia. Tantra. Ese es el Eu camino transformo del meu Tantra. corpo, né? Nesse momento eu tô aqui, Transformo Denis, mi e cuerpo, eu me visualizo de repente me como eu sou a visualizo de Oscar, repente, por como ejemplo, como Tapiriza. en la Então Oscar, eu tô Tapiriza. transformando uma coisa em outra. No Dzogchen, Transformamos eu una cosa en simplesmente otra. reconheço. En Dzogchen, Então o que vai simplemente diferenciar reconozco. esses caminhos e a experiência Entonces, do lo Dzogchen, que no diferencia estos Dzogchen caminos, o reconhecimento é automático. y Então con a respecto al Dzogchen, liberação, el ela Dzogchen é no el instante, reconocimiento é es automático, es en autoliberação. un instante, Nós nos liberamos. es una autoliberación. Para lidar com as paixões, Para podemos tratar con las usar o pasiones, exemplo de uma podemos usar el planta ejemplo venenosa. de una De acordo planta com a interpretação do Sutra, venenosa. De essa acuerdo con planta la deve ser interpretación destruída, sutra, porque não há nenhum la planta outro debe modo de destruirse resolver o problema do seu veneno. porque no hay O otra manera de praticante do resolver Sutra el problema del veneno. renuncia a todas as El suas practicante de paixões. sutra renuncia Então, a todas sus normalmente, o pasiones. Sutra ele produz muitos monges, a perspectiva Hay muchos monástica, monjes mas a perspectiva en la monástica é da perspectiva renúncia sutra total. y hay muchos monjes Por quê? Porque porque é a se perspectiva precisa do una Sutra. renuncia Eu total tenho que para deixar de lado practicarlo. absolutamente tudo. Eu tenho En que la práctica de negar, sutra tengo né, que as dejar de lado paixões. todas las pasiones. De acordo com o sistema De tântrico, acuerdo o con el sistema adepto tántrico, tântrico el deve adepto pegar a planta deberá venenosa, tomar la planta misturá-la venenosa com outra y planta, a mezclarla con fim de otra formar planta um antídoto. con el fin de formar Ele un não antídoto. rejeita as paixões, Él no mas rechaza las tenta pasiones, transformá-las em sino que suporte trata de para a prática. transformarlas en O una adepto ayuda para la tântrico práctica. se assemelha a um El adepto médico tántrico que es transforma como as un plantas doctor que venenosas transforma la em planta medicamentos. venenosa en una Então, medicina. nós temos essa perspectiva da transformação do Tantra. Entonces Então, eu tenemos sinto la a raiva, eu perspectiva experiencio a raiva e de transformo a transformación raiva. en el Eu estou o tempo Tantra, todo de transformando uma estar todo experiência el tiempo em outra. transformando una O experiencia en pavão, otra. por outro Y el lado, pavo real, por come a otra planta parte, venenosa, come la planta venenosa porque tem a capacidade de porque usar tiene a la capacidad energia de contida no usar la veneno energía contenida para en se el veneno transformar e para se hacerse tornar más bello. ainda mais belo. Isto é, Es ele decir, libera a transmuta propriedade la venenosa da propiedad planta, venenosa de la transformada em planta energia para en crescimento. energía para Esse é o crecer. método Dzogchen, Este es el método de, Dzogchen, sem esforço, de liberar as liberación paixões de las pasiones imediatamente quando sin elas surgem. esfuerzo, Então, directamente a o medida que pavão, ellas, nós las vamos pasiones, usar ele o tempo surgen. todo como dentro da perspectiva Dentro do de Dzogchen. E la perspectiva de Dzogchen se usa mucho símbolos la metáfora que nós usamos del muito e pavo vocês real vão ver y comum del símbolo no también. altar do Ahí está, praticante Dzogchen, estamos viendo penas de pavão. las plumas de Por pavo quê? Porque o real. pavão Están representa siempre en los exatamente altares essa transformação, essa capacidade y não representan de la transformar, transformación, melhor, de se o mejor nutrir dicho, do veneno. la capacidad de Ele nutrirse del utiliza o veneno. veneno, né? Ele se Y el alimenta pavo do real veneno e se se torna alimenta del ainda veneno mais belo y a ao se partir de eso se alimentar vuelve más bello. do veneno. Essa é uma característica da nossa tradição. Es una Quando a característica gente de faz a nuestra prece de tradición. invocação de Yeshua-Almo, Cuando hacemos la plegaria sempre de reportamos, invocación de estás Yeshua-Almo, vestida com decimos, lindo manto de penas de estás pavão, vestida con un né? hermoso manto de Simbolizando plumas de pavo real, essa señalando, realização, simbolizando essa autorrealização esa da autorrealización própria base que se manifesta. de la propia base manifestándose. Bueno, acá Então, nós terminamos fomos agora para a el página capítulo 57, o y Dzogchen ahora Bonpo.
Vamos al capítulo Existem 4, várias Dzogchen del Bomb. tradições Dzogchen. A essência Varias do Dzogchen é exatamente a tradiciones de mesma. Dzogchen. E os La caminhos esencia do es la Dzogchen misma en serão muito todas parecidos, y los tanto caminos o son Togyal parecidos, como o Trekcho. O tanto Trekcho Togial como como esse Trekcho, repousar a que mente, son dos caminos e dentro del depois o Dzogchen. Togyal, que é a Trekcho, manifestação que das es el luzes, reposar de já la a mente, relação y direta Togial com os ya es la elementos. manifestación de las Na luces medida em que a y gente la vai relación con los avançando elementos. no estudo, isso A vai medida ficando que muito vayamos claro. O que avanzando, diferencia o eso Togyal do se Trekcho? va a ir aclarando. Esses dois, essas duas Esta división, formas estas dos maneras de dentro del praticar Dzogchen, o del Dzogchen. Trekcho y Togial. Trekcho está muito associado à consciência, à natureza pura da Trekcho, mente, ao más descansar na asociado natureza a pura la da mente. naturaleza pura de la Trekcho mente, quase não a tem descansar en esforço, ella. tem reconhecimento. No se hace con O esfuerzo, sino Togyal, con você já tem um reconocimiento. pouco mais de esforço, você já Togial tem um implica pouquinho mais de un poquito más de entrega. esfuerzo, un poco Tem más o de cansaço entrega. físico, tem as posições. Hay Então, postura o Togyal física, tem formas de sentar, tem formas de formas sentarse, de visualizar. formas de mirar. São os dois movimentos do Dzogchen. Existem linhagens Dzogchen dentro do Bon muito específicas. Nós Y a vamos la vez falar do hay Atri, nós dentro vamos del falar BOM do distintos Shanshun. linajes de Tem uma Dzogchen, linhagem Dzogchen que só el leva o nome de Atri, el Dzogchen. Shanshun, Mas numa conversa com a Rosângela, que está aqui, a pero gente acabou sobre uma en una linhagem conversación con feminina Rosángela do Dzogchen. hablamos Tem uma de un linhagem linaje femenino toda de Dzogchen, transmitida só de mulheres que transmitida se solo realizaram de para mujer mulheres que se a mujer. realizaram. É um ensinamento muito Es una enseñanza muy específico para puntual, muy mulheres específico, dentro do Dzogchen. Não sei se a muy Rosângela interesante, chegou. Não sei se eu te mandei, Rosângela, o material e se você que chegou a sería ver bueno compartir esse material. ese material con Pois todos. Después, eu li o livro já e fiz o Rosángela dice retiro que com o ella Ligmincha leyó Itália, né? Que você me manda o el link, que libro y que eles hizo un estavam no retiro con evento, né? Lingmincha Italia, Foi bem legal, muito bom. que fue muy bueno. Tô com aspiração de traduzir alguns trechos desse livro, assim, pra gente Y conversar com as moças, né? estaría muy E é uma coisa interesante. muito da nossa No sé si ella tradição. dijo, no Uma escuché bien, que lo linhagem podría traducir. feminina desses ensinamentos é riquíssimo. Sería realmente Eu não conheço em excelente. profundidade, eu tive acesso só ao texto, Nosotros no eu não conocemos fiz ese esse texto retiro, ni, mas ni ese camino, ele é peculiar, porque ele vai carregar toda a perspectiva do porque, bueno, feminino olhando, va a né, cargar para toda, todos a tener esses toda la ensinamentos. perspectiva E femenina Isso para del Dzogchen. o coordenador da Sangha da Itália, ele disse que a El- maioria acho que é tudo Togyal ali, né? São práticas y Togyal, dice que son casi todas o livro prácticas de todo. está Togial, mais dice centrado no Rosángela, Togyal. que está más É centrada isso. en Togial. Então, vale muito a pena a gente conhecer e olhar para Sí, isso vale daí. mucho la Agora, do pena ponto de vista da quinta investigar esto. essência, a quinta essência, o que é A la vez, essencial, la é esencia comum a es la todas misma, as la linhagens, esencia más profunda es se la misma. adaptando nas formas de ensinar. Capítulo 4, o En Dzogchen el Bon. capítulo 4 A empieza con un sabedoria que poema. surge espontaneamente é a base. La sabiduría As 5 autooriginada emoções es la negativas base. são Las energia 5 emociones manifestada. negativas son energía Ver as manifestada. emoções como Ver las equivocadas emociones é um como erro. equivocaciones es un Deixá-la error. estar em sua Dejarlas ser própria en su natureza propia naturaleza es el para método encontrar o estado para não encontrar dual da el estado da no dual liberação, de la liberación. superar La esperança e superación medo de la é o esperanza y el resultado. miedo es el resultado. Eu vou ler de novo, porque Lo esse vamos a leer otra trecho vez, é o ensinamento essencial porque es de todo o nosso caminho. un texto clave. A sabedoria surge La espontaneamente. sabiduría A autooriginada es sabedoria la que surge base. espontaneamente é a base. As 5 emoções Las 5 negativas emociones são negativas son energia energía manifestada. manifestada. Não temos que mudar nada. Vocês percebem o quanto isso é diferente do Tantra? É diferente do Sutra?
Porque aqui a raiva, nós Y olhamos vemos para a lo raiva, distinto que es esto de la perspectiva nós del olhamos para Sutra y el apego, Tantra, nós olhamos para a ignorância. porque nosotros en Dzogchen miramos As las emoções emociones. negativas são Ver las energia emociones como manifestada. Se a equivocaciones gente ver es as un error. emoções como equivocadas, é um erro. Se culpar por ter raiva, se culpar por ter apego, Culparse, por olhar ejemplo, de raiva e tener apego rabia, como algo de tener errado, apego, juzgar é um equívoco a da la rabia perspectiva y al Dzogchen, apego. Es un porque error tudo isso desde el é punto de vista Dzogchen, manifestação da própria base. É porque a las radiância da própria emociones base. Então, son quando a gente radiancia avança na de la discussão propia do base. Dzogchen, nós vamos falar muito da radiância, aquilo que está brilhando. La radiancia es lo Então, que está a brillando a raiva, partir de la base. ela é uma emanação, é uma La manifestação rabia es da una base. manifestación de la base. Por isso, nós não a vemos como algo errado, né? Nós vemos algo como da nossa Vemos natureza. entonces a las emociones como algo Deixá-las em característico de sua nuestra própria naturaleza. natureza é um método. Dejarlas ser en su Para propia naturaleza es el encontrar o método estado para não dual encontrar da el liberação. estado no dual de la Superar liberación. esperança e medo La é o superación de la caminho. esperanza y el miedo es el resultado. Embora tenha havido praticantes Si Dzogchen bien han em todas as existido tradições practicantes de religiosas Dzogchen tibetanas, en como todas por las exemplo o tradiciones quinto Dalai religiosas Lama del da Tíbet, escola Gelupa, como el o quinto Dalai terceiro Lama de la escuela Karmapa, de Lupa, el Rangyung tercer Dorje da Karmapa escola Ramchung Dorje de la Kagyupa escuela Kashyupa e y Dragpa Dragpa Gyaltsen Gyaltsen de da la escuela escola Sakyapa. Sakya. As linhagens Los mais linajes más importantes dos importantes de las ensinamentos enseñanzas Dzogchen Dzogchen no Bon, se encuentran en el Bon, a religião nativa no Tibete, la e religión na escola originaria del budista Tíbet, Nyingmapa, y a en la mais escuela antiga. Nessas budista duas tibetana tradições, Nyingmapa, o la más Dzogchen tem antigua papel de las central. budistas tibetanas. A iluminação se dá Estas dos pelo tradiciones caminho do Dzogchen. Essas clasifican duas tradições têm sus o Sutra, enseñanzas têm o Tantra, mas en é o 9 Dzogchen vehículos. e ambas reconhecem o Dzogchen como a grande perfeição. O 14º Dalai Tanto Lama, el Bon Sua Santidade o Dalai Lama, né, como la escuela atual, budista ele Nyingmapa ensina Dzogchen, reconocen el mas Dzogchen. ele ensina Dzogchen como quem aprendeu na Nyingmapa e transmite, mas não é a prática principal. Ou mesmo como En a las Karma otras Kagyu, escuelas o tibetanas mesmo Karmapa, también quando se habla del estudado Dzogchen, pero no Dzogchen, es a Karma Kagyu ela vai su, ter como prática su principal o práctica Mahamudra. principal. Então, são En la ensinamentos escuela budista específicos dentro das Kashyupa, tradições. la Aqui o enseñanza Dzogchen fundamental en vez del como tal é a Dzogchen es el marca Mahamudra. tanto da Nyingmapa como do Entonces, el Bon. Dzogchen es A la marca Nyingmapa no de Brasil acabou se difundindo donde muito está com o en Shagdo la escuela Rinpoche, Nyingmapa né? Então, y el muitos de Bon. nós começamos a praticar na Nyingmapa, que tem um caminho, En estos grupos de tem uma estudio, forma muchos específica hicimos de práctica transmitir o Bon, Nyingma. que para quem é aluno daquela tradição segue daquela forma, e o Bon, que tem o seu método, Entonces, sua forma. depende cada uno a qué escuela pertenezca, puede Essas seguir duas las tradições, indicaciones de una não? o de otra. Oi, Só Marcos. queria fazer assim Marcos quería hacer uma un colocação aí em comentario relação a essa base, né? A en relación sabedoria é a base, né? Você a acha melhor eso de deixar para o que final? la sabiduría es la base. Não, vamos ¿Te lá. parece que lo dejé Tá, para el então final, assim, el quando comentario? ele fala em transformação, né? Eu No. até tenho uma colinha aqui para não errar. Entonces, yo digo, Então, o cuando veneno mental da ignorância, habla se del veneno transforma, mental de la esses 5 ignorancia, venenos se transformam nas 5 sabedorias. Então, o veneno los mental 5 venenos da se ignorância, ele se transforman en transforma las na 5 mente sabidurías. conceitual. O veneno da raiva, ela se transforma na sabedoria semelhante ao El veneno de la espelho. rabia O veneno do apego se transforma en la na sabiduría sabedoria do semejante al espejo. discernimento. O El veneno do apego se orgulho na transforma en sabedoria da discernimiento. equanimidade. El E o orgullo en la veneno do ecuanimidad. ciúme se transforma Y los celos na sabedoria que tudo se realiza. transforman É muito en la lindo isso, sabiduría assim, quando que eu descobri todo esses lo realiza. ensinamentos, eu No não estoy sabia segura até si que dijo era eso. do Dzogchen, né? E agora você deu essa luz aí, que é desse caminho, né? Então, assim, é muito especial mesmo a gente Me ver pareció muy esse especial tipo de ensinamento, né? esta Marcos, enseñanza. quando a gente está falando da transformação, Cuando hablamos de a transformación, gente está falando bastante da perspectiva tântrica.
Ah, É, é verdade. Hablamos de quando la o perspectiva veneno se tántrica, transforma em algo. cuando el veneno se É. Na transforma. perspectiva do Dzogchen, eu vou En el reconhecer Dzogchen, aquele veneno como esse algo. yo Não tem um reconozco processo de mudança. directamente ese Porque veneno aquilo como que la nós base. entendemos como No hay veneno é proceso, perfeito e completo no Dzogchen. porque en el Dzogchen lo que Isso vemos não como quer veneno dizer es que a perfecto y gente vai completo, agir pelo impulso da lo raiva, cual no quiere decir que vamos a actuar bajo el impulso de la entende? rabia, Mas a gente ¿entiende? reconhece a raiva como algo importante, Pero la reconhece o reconocemos apego como algo importante. a la A rabia gente como algo não importante y a todas sufoca las emociones. nenhuma emoção. No sofocamos ninguna emoción. Nós Mais vamos linda, né? reconhecer na emoção Reconocemos a en beleza. la emoción Então, a la ideia do belleza. pavão ela é muito importante, porque o pavão ele vai Por lá eso la idea e del se pavo real es tan alimenta do importante, veneno. porque el pavo real se E o alimenta veneno del produz veneno beleza. y el veneno produce belleza. Por isso, o Dzogchen é um ensinamento Por eso tão Dzogchen restrito, es una enseñanza tan porque restricta. a gente vai entrar em muitos Ahora detalhes vamos na a ir sequência, leyendo y mas ele entrando en não los é detalles, convencional. pero no es una enseñanza convencional. Ele não é convencional. Em muitos ensinamentos, nós estamos olhando Y muito muchas para a convenção, enseñanzas transformar isso de las naquilo. que vamos nosotros O hablando Dzogchen ele é não son más dual. convencionales. El Então, se Dzogchen ele é não directamente es no dual, dual, qualquer perspectiva y de al ser no dual, dualidade, o Tantra é dual, o Sutra é dual, cualquier o Dzogchen é perspectiva não dual. dual, como el Tantra o el Sutra, Aqui a gente tem uma hay questão, algo ahí, una que na cuestión que es bien perspectiva dual a diferente. gente tem bem e mal, En la perspectiva certo dual e errado, tenemos bien y mal, adequado e não cierto adequado. y errado, adecuado e No inadecuado. Dzogchen, a gente reconhece En tudo como Dzogchen perfeito e completo. reconocemos todo como Então, perfecto, completo. quando nós praticamos, muitas vezes dizemos a Entonces, cuando perfeição e a practicamos, completude de tudo, como a mandala dos vitoriosos, hablamos de la como a perfección realização, como a del mandala base de los victoriosos, autoliberada, la base isso é autoliberada, Dzogchen. eso es Dzogchen. Então, é um ensinamento que requer um Es pouquinho una de enseñanza compreensão, mas que requiere un com poco de uma comprensión perspectiva também de experiência y a la vez una perspectiva da de base, da experimentar, natureza puradamente. experimentar la base, la naturaleza pura de la mente. Então, a perspectiva da transformação é uma perspectiva bem do Tantra. La perspectiva No de la Dzogchen, transformación, que son esas nós líneas que leyó observamos essa Marcos, raiva. es Tantra. Então, En o Dzogchen Rinpoche, por exemplo, observamos, no Dzogchen, nós y dançamos com a Rinpoche raiva. dice, Isso não vai fazer com que a gente nosotros se torne danzamos con la raivoso rabia, com alguém, ou que a y gente eso no quiere decir que haja com nosotros compaixão. tratemos de manera rabiosa a Nós los demás, deixamos que ela surja. dejamos que surja, É não convencional. es algo no convencional. Faz sentido ou difícil? Não, tá tudo ligado ali. ¿Tiene Tá tudo sentido assim. o se hace difícil, Reconhecer, dice acho que esse é Denis? o ponto, e não transformar. Sí, dice Marcos, Perfeito. reconocer y no transformar. Porque o reconhecer diz da consciência, percebe? Porque Eu só reconocer reconheço quando eu es estou algo de la consciente. conciencia. Reconozco cuando estoy Se eu não consciente. tenho consciência, eu sequer percebi que ela chegou. Si no estoy consciente, ni siquiera me di cuenta Então, diz exatamente disso, o de que eso reconhecer pasó. da consciência. Ô, RG, Denis, oi, desculpa. Ou então a gente nega, né? Nega como Nosotros algo negamos, ruim, dice que Sida. deva ser algo ruim em nós, que deva ser banido, né? Algo assim, né? E não é. Eu entendi. não é. Como que nosotros Fez tendemos sentido. Gente, a tapar a Sandra estava por o a aqui, eu negar. vi ela com a câmera aberta, e é um assunto que a Sandra, se não me engano, é psicoterapeuta. E é um assunto que a psicoterapia usa muito, né? Porque a perspectiva não do Dzogchen, mas de Está como diciendo lidar Denis, com essas emoções, né? E nossa formação hablando de Sandra, que hace é psicoterapia, a questão de nós termos nos y cómo formado la nesse psicoterapia espaço cristão, trabaja con las a gente emociones. acaba lidando muito mal com as Denis nossas dice emoções. que él E o
Dzogchen, ele creció en un tem uma outra ambiente cristiano perspectiva. y que É uma también así es perspectiva difícil de en a esa raiva é tradición e a raiva tratar não con é las ruim, emociones. o apego não é ruim. Y en el Dzogchen la Ele rabia é no es uma algo malo, el apego manifestação da tampoco, mente, como es la tudo é manifestación manifestação da mente. Esse é o ponto. de la Tudo é mente, manifestação. igual que todo lo demás. RG? Tentando entender, né, aos poucos, né? Porque é um conceito Acá muito interessante para mim, super interessante, né? Mas alguien realmente comenta é um jeito también diferente de pensar, né? que le E resulta eu muy interesante. fiquei refletindo enquanto você estava falando aqui, será que talvez por Dice isso que, seja que a ¿será que tal vez, visão será seja o que la mais visión importante no Dzogchen? es lo más importante en el Dzogchen? Porque, de alguma forma, que eu não De alguna faço a mínima manera, ideia como, a mente tem uma experiência direta, né? la mente tiene Dessa una não experiencia dualidade aí, directa de esa no dualidad. talvez a conduta Tal venha vez la conducta naturalmente luego venga correta, vamos naturalmente, dizer assim, né? Tipo, de una a manera más fala, a correcta, ação, né? Quer dizer, que não tá la acción, el negando, nem habla. tentando transformar a No raiva, ou a estamos inveja, negando ni ou os queriendo transformar venenos, mas ao a mesmo las tempo que emociones se a negativas. visão alcançar Entonces, si la essa não visión dualidade, alcanza la no a, dualidad, a conduta, por exemplo, que é la um dos conducta três ali, vai vir de uma forma a não causar va a sofrimento, resultar nem de a una si, forma que no va a causar nem a outros sufrimiento. seres. Quer dizer, a visão estaria na frente Entonces, aí no Dzogchen, né? pienso que la De visión sería perceber lo principal essa en el não Dzogchen. dualidade. Esse é isso, né? De alguma forma, RG passa por aí e é muito Sí, de alguna manera pasa por interessante ahí. como essa Y es perspectiva interesante cómo não esta dual da perspectiva visão, no dual de la visión, de alguma forma, como exemplo, de assim, alguna manera, um como exemplo até ejemplo, cristão, né? Jesus diz lá incluso num dos los evangelhos que a gente cristianos, deve Jesús amar os dice en un nossos evangelio inimigos. que debemos Na amar a nuestros perspectiva enemigos. dual, inimigo não é En la algo para ser perspectiva amado. dual, Porque el enemigo no es algo para depois ser que amado, passa a amar seu inimigo, sumiu o inimigo. pero Ele não existe cuando mais. pasas a amar a tu Porque enemigo, você colocou ele numa desaparece el perspectiva enemigo, não dual. porque O lo amor colocaste en incondicional, una ele é não perspectiva no dual. dual. Ele não divide, El ele não amor separa, ele incondicional não escolhe. es no dual, no elige, no Então, a separa. visão Dzogchen é exatamente Y la visión essa Dzogchen perspectiva. es esa É uma perspectiva, perspectiva ativa. A visão ela é una ativa. perspectiva Você activa. escolhe para onde olha. Então, tem uma Elegimos perspectiva para dónde mirar de o cómo como mirar. você vê o mundo. Os ensinamentos dizem: mude tua forma de ver e deixa o mundo Dice la exatamente do enseñanza, jeito que está. Essa é a cambia tu manera de perspectiva dos mirar y outros. deja el mundo tal Então, é cual uma está. perspectiva de um caminho espiritual Y esa es la muito perspectiva específica. Dzogchen. Es una Daí perspectiva que espiritual muitas muy tradições, específica. para chegar no Dzogchen, Por eso para muchas tradiciones, afinar o ouvido, para afinar para o llegar olhar, al Dzogchen, exigem para afinar el práticas oído, preliminares. Então, quem para passou afinar pelo la visión, Enigma, para chegar no requieren Dzogchen, prácticas passa preliminares. tudo. Las São personas 100 que mil están en la prostrações, escuela são 100 Enigma, mil práticas para de llegar al Dzogchen, Vajrasattva, são 100 tuvieron que mil hacer la práctica de Nondro, práticas de oferecimento de que requiere mandala, hacer para que 100.000 a visão postraciones, vá se 100.000 preparando ofrendas de mandala, exatamente para 100.000 ouvir esse guru yoga, tipo de ensinamento. como una E preparación sim, para mas poder daí, llegar porque se a a gente esse não tiver conocimiento a del Dzogchen visão que es más correta, estricto. Porque si no tenemos la toda a visión nossa correcta, meditação e a nossa conduta, toda ela vai nuestra ser errada, meditación ela vai se perder. y nuestra Porque a conducta van a perspectiva é a perderse, do van olhar, a é a visão. equivocarse. Né? Eu costumo dizer que é aprender a amar com os olhos. Amar tudo aquilo que os olhos tocam. Acostumbro a decir, Essa amar con é los uma ojos, amar perspectiva da visão dos todo outros. Então é lo que não nuestros dual. ojos Porque o tocan. amor inclui, Eso es una imediatamente ele inclui. perspectiva Ele não é Dzogchen excludente. que incluye todo. Então é um ensinamento profundo, mas Es a una gente precisa de enseñanza um muy tempo para profunda. assimilar, para compreender Precisamos un tiempo que para asimilar, Sansara e para Nirvana comprender nada mais são do que duas faces que da Samsara y mesma Nirvana moeda. son dos caras de la misma moneda. Então, quando nós vemos busco o Nirvana pode ser Y tão decimos, sansárico quanto Sansara.
A busco el visão nirvana. Dzogchen, ela El se nirvana puede afasta ser tan samsárica de como el samsara e samsara. nirvana. Ela é não dual. La visión Dzogchen está más allá Então de vamos la seguindo. división de samsara y nirvana. Duas tradições dividem seus ensinamentos em Estas dos 9 tradiciones veículos, que nós clasifican sus tratamos enseñanzas na en semana 9 passada, do vehículos bom, ou caminhos da prática que o vías de conduzem à práctica iluminação que llevan a ou la iluminación realização. o realización. Em ambas Y en as ambas classificações, clasificaciones, em ambas Dzogchen classificações, o Dzogchen é o es el nono noveno e camino mais elevado y el más veículo. elevado. Atualmente, Hoy mestres en das día, duas escolas los maestros de tibetanas todas las sectas começaram a tibetanas ensinar o Dzogchen. han comenzado a enseñar Este Dzogchen parece estar y este quase se parece tornando uma haberse espécie de convertido moda en una no especie de Ocidente. moda en Occidente. Mas o que é isso, Dzogchen? Dzogchen literalmente significa Dzogchen perfeição, literalmente realização ou significa completude, perfección, logro, que é realización, total ou grande, completud, né? total, Completude, Dzogchen, grande. que é total ou grande, Chen. Embora Dzogchen Aunque seja a Dzogchen grande esfera es única, la gran por esfera única, conveniência é descrito como por tendo conveniencia três se describe aspectos da como si base, tuviese tres do aspectos: caminho la e do base, fruto. el camino y el Então, fruto. tem três aspectos: a base, o caminho e o fruto. Base, porque o fundamento do Base, Dzogchen é o porque el estado fundamento de Dzogchen primordial do es el indivíduo. estado primordial Caminho, del individuo. porque o Dzogchen é o caminho Camino, imediato, porque direto e Dzogchen es supremo el para a camino realização. supremo y directo de Fruto, realización. porque o Dzogchen é Fruto, a porque consumação Dzogchen da iluminação. es la consumación de la Liberação do iluminación, ciclo de la da liberación ilusória en una transmigração sola do vida samsara del em ciclo de uma única transmigración existência. samsárica ilusoria. Esses três elementos no Dzogchen estão contidos. O Dzogchen contempla tudo. A Esos tres base, que é a elementos, natureza não base, dual, o que es la caminho, naturaleza né, no dentro dual, desse processo da própria natureza, e a iluminação, que el é camino também y a el fruto que es consumação la desse iluminación. caminho não dual. Então, no Dzogchen, base, caminho e En fruto Dzogchen, base, camino, são três fruto, aspectos da mesma son tres aspectos realidade. de la misma Para realidad. entender melhor o Dzogchen, Para vamos entender mejor el examinar Dzogchen, melhor a divisão em base, caminho e fruto. vamos a ver De más acordo com o ensinamento do claramente Dzogchen, a la essência división en base, em camino y todo fruto. da base de Según tudo las em enseñanzas si Dzogchen, é vazia. la Essa esencia de la perspectiva de base base del quanto todo Kunshi está vacía é y uma es terminologia muito primordialmente pura. própria do Drumbon. Então, nós vamos nos relacionar à base, à mente, a base como En Kunshi, el algumas BOM, vezes nós chamamos de a la Kunshi base Nanshi, que é se la essa llama base não Kunshi. dual. É vazia e primordialmente pura. Y esta Kadak. base, como dijimos, es Esse vacía y primordialmente primordialmente pura. Kadak é importante a gente anotar, porque a gente vai falar muitas vezes do Está, Dzogchen bueno, como en el uma libro relação entre Kadak eh, e Lundrum, todos los términos que é a base en tibetano, vazia, Kadak, né? Primordialmente pura, Kadak. primordialmente Aqui pura, está como se Kadak, diría né? Kadak. Vocês vão encontrar como Habría que ver Kadak ou como Kadak. la K pronunciación também é justa. possível. Mas é essa base que é vazia e primordialmente pura. A natureza da base é La a naturaleza claridade, de la salva, base es claridad, que é espontáneamente espontaneamente perfeita, perfeccionada. Lundrum. Então, a base é pura e perfeita. La base es pura Kadak y e perfecta. Lundrum. A união inseparável da essência La unión primordialmente pura e da inseparable natureza de la esencia espontaneamente primordialmente perfeita. pura y A de la natureza naturaleza pura que e a espontáneamente se natureza perfecciona perfeita. É o es el fluxo flujo não de obstruído da energía energia sin e da obstrucciones compaixão. o compasión. Na mente individual,
en la Esta mente base é o individual, estado natural esta base es el estado natural, e é a fonte que es el do origen de samsara para a samsara mente para iludida la mente e do ilusoria nirvana y de para a nirvana mente na qual o para la mente en la conhecimento cual Rigpa se está despierta el Então, conocimiento. essa finalização traz para a gente o exato ponto em que se dá a diferença entre samsara e nirvana. Por quê? Aquí Na entonces se explica perspectiva la do diferencia nirvana, entre samsara y nirvana. a mente está desperta, é rigpa. Cuando E la é mente isso que está gera o despierta, nirvana. es Na rigpa, y es perspectiva eso do lo que genera samsara, a el mente nirvana. está deludida. A En la mente mente que está não en consegue samsara, la perceber mente a no consigue pureza ver ou la a pureza, perfeição de tudo la aquilo que perfección existe, de tudo aquilo de que todo lo é, que de tudo existe. aquilo que surge. Então, na mente individual, esta base é o estado natural. E é a En la mente fonte do individual, esta samsara base es el para a estado mente natural, iludida que es el e origen de do samsara nirvana para la para a mente mente no ilusoria qual o y de conhecimento nirvana está para la desperto, mente en la cual rigpa. se despierta Então, el esses conocimiento. termos são alguns termos que nós Y este vamos término de usar despierta bastante, es principalmente rigpa. Kadak, Olundrup e Rigpa. Esses Los termos términos más aparecerão importantes en no este texto. párrafo, Kadak, Lumdrup y Rigpa. Rigpa, então, diz dessa mente desperta. Rigpa Mas es por esa que nós mente dizemos que despierta. no Dzogchen tudo é perfeitamente puro, tudo está completo? ¿Por qué Aqui, decimos en por quê? Dzogchen que Porque todo es completo, que se todo es puro? considerarmos a partir da visão, e aqui é a pergunta do LG, na visão desperta Si hablamos desde la visión despierta, para ser iluminado, tudo é Buda. para un ser iluminado, todo Para es quem Buda. despertou, tudo é perfeito e completo. Para quien despertó, todo es perfecto y completo. Para Buda, lama e ouro é o mesmo, não Para tem un Buda, diferença, el barro y el oro no porque é tienen não dual. diferencia, porque no hay dualidad. Nós que ainda não despertamos, Nosotros aún no lemos despertamos, tudo na perspectiva da dualidade. vemos todo desde la Para Buda, perspectiva de la só dualidad. há emanação de compaixão. Para la mente despierta hay solo emanación de compasión. Energia, como ele diz aqui, o fluxo não obstruído de energia, tudo aquilo que surge, e de compaixão. Ser perfeitamente puro, perfeitamente desperto, emana Un compaixão. ser perfectamente puro y A despierto essência emana do Kunshi, compasión. ou base, La esencia de la base, denominada o kunshi, mãe. se la llama madre. Então, a base nós denominamos mãe. A consciência A la desperta, conciencia Rigpa, despierta, nós Rigpa, denominamos filho. se la llama el E a hijo. inseparabilidade Y a la entre inseparabilidad mãe de la madre e filho y el hijo é o fluxo de energia, es el que nós flujo vamos de chamar energía, de sal. se la llama sal. Não há uma separação entre No hay base separación e entre consciência da base base. y conciencia de la Não base. tem como separar. No hay manera de separar. Só que, pela nossa visão Por nuestra visión deludida, nós não confundida, reconhecemos nosotros no base podemos reconocer e consciência desperta. base y conciencia despierta. Então, nós dizemos muito que na perspectiva do Dzogchen, é como se a mãe reencontrasse o filho. Nosotros decimos en esta perspectiva Então, a Dzogchen que es prática como si la Dzogchen é madre retorno, reencontrara a su é a hijo. perspectiva do reencontro, Es como un como se a reencuentro. La mãe perspectiva Dzogchen. reencontrasse o filho. E a inseparabilidade que se reconhece porque só a mãe, porque a Y filha, a la só é vez filho, hay una porque há uma mãe, inseparabilidad essa relação entre é o fluxo esa de base energia, o Tsal. y Rigpa. O caminho, Lam,
El camino, consiste em Lam, adquirir consiste insight na visão, en adquirir insight Baba, en la visión, o insight na visão Dzogchen, que é o conhecimento da verdadeira condição da base do indivíduo lo cual e tornar significa o conocer fluxo la irradiante verdadera condición de la base cultivado del através da individuo meditação, y producir el flujo de ritmo contínuo no período cultivado a través de la pós-meditação, meditación, de modo que ele possa ser continuado integrado ao nosso ininterrumpidamente en comportamento el periodo de ou uso posmeditación e às para poder atitudes do dia integrarlo a en dia. nuestro O comportamiento o fruto actitud é en a las actividades atualização de nuestra dos vida três diaria. kayas inerentes El nessa fruto mesma es la vida. realización de los tres Ele kayas esenciales culmina en esta com a misma vida. realização do Culmina en la corpo de obtención arco-íris del cuerpo como de arco corpo de iris luz no o final cuerpo da de vida. luz al final de la Por vida, meio dela, na morte, o mediante el corpo cual, en material el momento não de la deixa muerte, restos el cuerpo mortais, material mas se no deja restos dissolve na mortales, natureza que é sino luz. que se disuelve en su naturaleza, que es A, luz. a culminância de Dzogchen El consiste punto na culminante realização del ou Dzogchen do corpo de luz ou do consiste corpo de arco-íris. en la E realización, aí é conhecimento bastante profundo, bastante avançado, e en que el nós llegar a disolver vamos tocar durante esse el estudo. cuerpo material Então, é essa en su forma propia naturaleza, que de es la luz. que a realização Dzogchen surge como corpo de luz ou como corpo de arco-íris Entonces, é esta conhecida culminación en la que el já há cuerpo muito aparece tempo nas como tradições cuerpo de luz o arco tibetanas. iris O praticante ele se tiene torna eh, dominador conocimiento de todo en esse estas processo da tradiciones mente, desde hace miles de años. ao ponto dele ser Es capaz de quien domina dissolver por o próprio completo corpo em luz, el o conocimiento corpo de de su mente, arco-íris em al luz punto de poder de arco-íris. disolver su cuerpo E durante en luz o en arco iris. caminho, durante a nossa leitura, a gente vai se deparar com A todo través esse de toda esta processo, lectura, né, que vamos a ir leva viendo ao corpo de arco-íris. y De conociendo alguma este forma, proceso que a lleva al cuerpo de prática arco ou iris. a discussão do corpo de arco-íris, ela é bastante excêntrica, La bastante discusión exótica del cuerpo de e arco iris es algo como excéntrico o chama a incluso atenção de parece nós exótico, ocidentais, né? y a Quando los nós vemos um occidentales mestre nos llama realizado, mucho la atención. ele entra em Tukdam, né? Ele entra em meditação Cuando se profunda dice que un e maestro entra começa en Tugdan a dissolver o seu próprio y corpo comienza a em disolver su luz de propio cuerpo arco-íris, hasta ao llegar a ponto luz de de arco que em iris. algumas práticas restam somente cabelos, restam somente Incluso unhas, se habla de historias en o las que mestre após hubo todo una o seu processo, né, disolución y de solo quedaron dissolução el em luz. cabello, las uñas É y el excêntrico, resto del é cuerpo, casi todo el exótico. cuerpo, Então, quando nós vemos se na transformó en internet luz. algumas Para imagens nosotros de eso es mestres que muy ficaram pequenininhos, né, exótico, o que incluso os praticantes estão ali maestros que después acompanhando todo o processo de dele, as fallecer luzes de arco-íris eh, formando-se de achican fato el halos de tamaño de su arco-íris ao cuerpo redor do espaço em que ele está. y Isso toda la acaba sendo manifestación de bastante luces, atrativo. arcoíris, Tem alguns resulta estudos, exótico, e tem resulta padre también atractivo. italiano que conduz estudo bastante Y hay profundo una persona, un sobre o corpo sacerdote de italiano, arco-íris, em que ele vai que associar habla del cuerpo de a arco iris ressurreição de Jesus y à asocia manifestação do corpo la de resurrección arco-íris. de É Jesús, uma de la figura que se bastante habla en interessante, el assim, porque ele cristianismo, vai encontrar y um va a ser ponto de una convergência da similitud ressurreição de con el Cristo cuerpo de arco iris de las a, tradiciones tibetanas. com o desenvolvimento do corpo de arco-íris. É claro, Hay un libro que habla de ele eso. é um praticante, ele é um padre católico e é um praticante Es do un budismo sacerdote tibetano. católico Ele y passa también es bastante practicante sério de na budismo prática do tibetano. budismo também, que faz com que ele tenha essa leitura Entonces bastante tiene las dos peculiar. perspectivas y tiene esa visión bastante Vamos só pegar interesante. aqui a página 59 e 60 nesses últimos minutos.
O Dzogchen no contexto da prática Dzogchen en espiritual el Bon. contexto de la práctica Dzogchen espiritual é a Bon. tradição espiritual mais Dzogchen elevada es no la Bon. tradición No espiritual más passado, os elevada en Bon. praticantes que conheciam En el e pasado, praticavam los Dzogchen, practicantes que conocían y eram practicaban poucos, Dzogchen eran pocos, mesmo dentro da tradição incluso Bon dentro de las e tradiciones Nyingma. Bon y O Nyingmapa. motivo para isso é que Un não motivo era para fácil eso receber es que esses no era fácil ensinamentos. recibir estas Eles eram enseñanzas. transmitidos muito Se guardaban en em secreto livros muito secretos. Poucos mestres davam y pocos maestros lo para enseñaban poucos y cada estudantes. maestro enseñaba a pocos Mesmo nos estudiantes. tempos atuais, os adeptos Aún leigos en la do Bon actualidad, no los Tibete adeptos laicos passam Bon en geralmente Tíbet bastante tempo fazendo as pasan 9 práticas generalmente preliminares mucho tiempo do realizando las Nondro 9 e prácticas Powa, preliminares del Nondro y ao Powa, passo que os monges que ficam nos mientras que mosteiros los se monjes que envolvem permanecen en los principalmente em monasterios estudos e debates se ocupan intelectuais e principalmente de estudios filosóficos filosóficos e e na intelectuales, recitação de debates textos y rituais recitación de bons. textos Então, nem rituales y os litúrgicos. leigos, nem os monges tinham Entonces, acesso ao Dzogchen ni da los forma como que monjes nós ni estamos los tendo. legos tenían acceso a Inclusive, para Dzogchen. eles era muito difícil Era una chegar nesses enseñanza ensinamentos. muy difícil Muitos mestres para acceder a ella. insistiam e muitos mestres Los continuam a maestros insistir ainda insistían, hoje y para que actualmente os muchos praticantes continúan insistiendo, completem as práticas do en que los Nondro practicantes antes de receber completen os las prácticas ensinamentos de do Nondro Dzogchen. antes de Essas completar, práticas de comenzar preliminares a são darles las escritas enseñanzas Dzogchen. num Estas texto prácticas específico da tradição. preliminares Cada uma se dessas describen 9 en un texto práticas específico deve ser y realizada cada sem una de estas 9 dúvidas. prácticas de As Nondro 9 debe ser práticas são gerar a compaixão practicada por 100.000 todos os veces. seres sencientes, La tomar primera es la atitude, generación de compasión oferecer por mandala, todos los seres meditar sobre a sintientes. impermanência, 2, tomar confessar as refugio. 3, transexões, ofrenda de fazer a mandala. prostração, 4, meditar Guru en Yoga, ouvir a impermanencia. mente com a mente 5, confesar iluminada las do Guru, transgresiones. 6, visualizando-o à hacer sua frente, postraciones. oferecer 7, preces Guru e Yoga, receber bênçãos. hacer oraciones Entretanto, y recibir quando bendiciones. recebi os ensinamentos do Shanshun Sin Nyingma, embargo, cuando yo recibí las Lopon enseñanzas de Sangu Shantung Minchu, Lopon defendia Sangye que, Tenzin embora sostenía possa que, ter sido si bien en la adequado antigüedad nos había tempos sido antigos conveniente manter o Dzogchen em mantener el segredo, Dzogchen en secreto, na época, en nossa nuestra época conflictiva conturbada, época é actual, melhor era dá-los mejor de modo mais darlas de livre, manera más abierta y mas libre, sem com isso diminuir seu pero valor. sin disminuir Caso de contrário, esta manera su há o valor, risco deles porque se perderem. existe Então, el como peligro que desaparezcan. há risco de que esses Entonces, ensinamentos como estas se enseñanzas perdessem, principalmente están en com a riesgo de invasão perderse, da China e sobre todas as todo a mudanças raíz de la pelas quais invasión o en China Tibete vai passando, y todas las situaciones os que va pasando mestres Tíbet, decidem, los então, maestros que deciden esse ensinamento seja transmitido que esta para nós enseñanza de uma sea forma mais transmitida livre. para nosotros más libremente. Alguns de nós aqui já fazem o Nundro, já começaram a Algunos de fazer, nosotros alguns ya practicamos Nondro, começaram em outra estamos tradição, empezando seja como for, en esta é tradición o en importante, otra. em algum momento, Es algo a gente importante assuma o en compromisso algún de momento fazer o de la Nundro, vida ou nessa vida, asumir ou el compromiso de la começar práctica pelo del menos Nondro, nela, né? por lo No menos a domingo de comenzar manhã, a muitos realizarlo. praticantes estão fazendo Los o domingos Nundro a la com mañana as hay una Argun clase Yangri, con la com doctora os Sammo Yangri, ensinamentos semanais, que está abierta para mas, los que la quieran hacer, traducida. mas nada impede que a gente siga os Eh, ensinamentos fazendo o compromisso aí de desenvolver y bueno, essa visão todos pueden participar o pura, hacer né? el E o compromiso Nundro de acaba practicar, sendo um apoio bastante importante porque es un para o apoyo muy desenvolvimento importante dela. Tem algumas la perguntas práctica de aqui no Nondro. chat, gostaria de abrir A ver quem si hay tiver algunas preguntas alguma dúvida. en el chat o vamos a Boa ver si hay. noite, o Anthony. Acaso saberia o nome do padre? É Está interessante preguntando porque muitos praticantes Dzogchen, não necessariamente da si tradição oriental, sabe não é mesmo? Ah, sim, porque há outros praticantes em outras tradições. Já conheci uma vez uma italiana que era da Umbanda. Existe el nombre del padre Bonpos, sim. del sacerdote Existe que hablaba de específico arco iris para os Bonpos, né? Nós como fazemos, a analogía gente con la muito tempo teve o resurrección. Nyingma
Y ahora está preguntando, os retiros do Nundro, o próprio Rinpoche de tempo em si tempo existe un oferece. Nondro propio para los E, se Gompos. eu Sí, não me engano, existe. nós temos o Nundro no Ligmincha Learning, né? Para Y quem quer fazer está, como dijimos, todos los todo no domingos y Nundro, tá también gravado, está tá disponível lá no en Ligmincha Ligmincha Learning. Ya a hay gente pode una grabación disponibilizar e a Andrea con las pode nos 9 ajudar com prácticas de isso. Nondro. O Eso padre, después le podemos pasar esse padre la italiano, información. não recordo, Padre Ese Tisso, padre se não me engano, italiano, até quem acabou trazendo para a Padre gente Tiso o algo as así el nombre, informações desse padre, os estudos dele, foi o próprio Rinpoche. O Rinpoche Rinpoche enviou fue alguns el que, ensinamentos sobre o corpo de luz. E aí esse trajo padre esa información y tuvo participou contacto de con él. algumas lives com o Rinpoche, né, Y tratando tuvieron do corpo Rinpoche de y luz. este Só um sacerdote minutinho que eu já dou aqui certinho o algunas nome charlas dele. abiertas, creo que en Facebook Deve Live. ter gravado isso, porque eu assisti essa live do Rinpoche com Debe esse hacer un padre. año o dos. Sim, deve ter lá no YouTube Habría da Ligmincha, deve ter essa live. que Acho que buscarlo o nome é esse mesmo que y você está disponibilizarlo de dizendo, nuevo. viu? Tiso, né? Isso. Eu já encontrei o vídeo aqui dele com o Rinpoche. Vou disponibilizar já já aqui no. Bueno, ahí lo vamos a poner en el chat, me parece. Só me dá um segundinho. Então, aqui no grupo, A aqui ver no si ya lo chat, eu puso ahí. coloquei o link para En el chat. esse diálogo, né, do Rinpoche com o Padre Tisso Está en YouTube. sobre o corpo de arco-íris. Um elemento bastante importante para quem avança agora aí nos estudos do Dzogchen. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bastante importante, gente, que A ver cómo se llama. El a video gente se llama leia Cuerpo de várias Arcoíris vezes essa y página Resurrección, 58 e esse Padre pedacinho da Francis Tiso 59 e y esse Tenzin item Wangyal Rinpoche en que o Rinpoche 2020. chamou de Dzogchen. Calculo que estará también Leia, en releia, español. a gente volta a discutir isso depois, porque principalmente esses termos que nós usamos aqui, Estos Kadaka, términos que Mundru, usamos, Kadak, Lundrup, Rigpa, Rigpa, são o próprio Dzogchen, são Chen, termos que nós Kunshi, vamos usar e vai son aparecer términos muitas que van a vezes nos aparecer muchas estudos. veces. Entonces Entre es eles, bueno por exemplo, que nos Kunshi. vayamos Kunshi é uma coisa muito familiarizando. nossa, né? Falar da natureza pura da mente, falar Hablar de de la uma naturaleza base pura de la em mente, de Kunshi una base de e de um Kunshi espaço em que a radiância surge a partir da y de un base, que essa espacio en el que la radiância que está radiancia surgindo surge a é partir de tudo la base, manifestação e que raiva, apego, que todo, inveja, orgulho, todo es é manifestación, tudo manifestação da base, todas é las uma coisa emociones. muito do Dzogchen. Esto es algo Então, muy é importante propio que a gente del Boni, del Dzogchen. afine a visão, né, afine Entonces o es olhar, bueno retome esse que texto de afinemos tempo nuestra em mirada, tempo, exatamente que para que retomemos quando el isso vá texto, se sedimentando, para e aí que depois vai ficando um pouquinho este mais fácil para conocimiento a se gente vaya entender os sedimentando y elementos que vêm de ahí a en más partir nos sea disso. más fácil ir comprendiendo Vamos encerrar los conocimientos que vayan surgiendo en novamente este com a texto. prece de Tapiritza. Vamos a cerrar otra vez con la plegaria de E Tapiritza. agora a gente faz a prece de Tapiritza numa perspectiva Y ahora Pen-Dzogchen, não hacemos dual. esta práctica desde una perspectiva Que maravilhoso! dual. És a Qué emanação maravilloso. coração de Kuntu Eres la Sampo. emanación corazón Teu de corpo Kuntu aparece Sampo. como um Tu cuerpo cristal aparece como un branco cristal luminoso, blanco, claro e sem luminoso, impurezas, claro y sin irradiando impurezas, luz nas 10 irradiando direções. luz en las 10 Estás direcciones. nu, sem Estás ornamentos, desnudo,
sin ornamentos, significando a essência mais significando la profunda, o esencia más estado profunda, primordial, el estado primordial, dotado com a dupla dotado sabedoria do con la vazio doble e sabiduría del dos vacío hábeis, y los medios com hábiles. compaixão Con compasión contemplas contemplas o benefício dos el seres, beneficio de los seres. encarnas o Dzogchen, a grande Encarnas el perfeição, Dzogchen, la gran supremo entre os perfección, ensinamentos, a supremo entre las essência da enseñanzas, la consciência esencia dos de la seres conciencia de los realizados, seres o realizados, pico do el caminho da pico del realização, camino de la o realización, coração dos tantras, el corazón de das los tantras, escrituras de las essenciais escrituras e das esenciales instruções y de las secretas. instrucciones Tu secretas. indicas o estado Tú natural, indicas el a estado base, natural, que é la base autoliberta da ilusão, que se que é o autolibera de la samsara, ilusión, da que es el libertação, samsara, que é o de la nirvana libertad, e que dos es el nirvana, defeitos e virtudes y de los de defectos y sons, virtudes luzes de e sonidos, raios, luces y rayos, tendo dissipado completamente a teniendo escuridão disipado das mentes completamente dos la oscuridad seres, de las mentes de los seres, permite-nos experienciar permítenos a base experimentar como la vazia base e como sem vacía raiz, y sin e raíz, simultaneamente y realizar todos os simultáneamente estágios da realizar caminho. todos los estadios del camino. Experiencias a realização. Experimentas la realización, Realização experiencias y tornam-se realización manifestas. se E tornan samsara manifiestas, e nirvana y samsara y libertam-se nirvana na se nossa liberan mente en natural. nuestra mente natural. Nessa vastidão, En esta dispõem-se vastedad as três dimensões que disponen são o las fruto. tres dimensiones que son Com el fruto. devoção unifocada, rezo a ti, Con Tapiritza, devoción protetor dos unifocada seres. rezo a ti, Tapiritza, Concede-me as protector de los seres, bênçãos concédeme las de bendiciones conferires o de conferir empoderamento sobre el mim empoderamiento e os sobre mí outros seres. y los otros seres. Possam os obstáculos Puedan los externos, obstáculos internos externos, e internos y secretos ser secretos pacificados. ser E pacificados, possa o erro do y autoapego, pueda que é a el ignorância, error ser del liberado. autoapego, que es la ignorancia, Tendo ser liberado, reconhecido autoconsciência, teniendo reconocido possam la a visão e autoconciencia, a conduta ser plenamente puedan la realizadas. visión y conducta ser Por favor, plenamente concede a realizadas. mim, Por favor, neste exato concédeme momento, en este o grande exacto momento significado el gran para além significado do intelecto, para más da allá del base intelecto, primordial, la base vazia e sem primordial, raiz. vacía y sin raíz. A ti, Tapiritza, nobre noble protetor protector de dos los seres, seres, te que ruego, possam todos os puedan seres todos dos los seis seres de los 6 reinos protegidos ser pela tua protegidos compaixão, por tu e compasión possa minha y mente pueda mi ser mente liberta. ser liberada. E dedicamos então ao nosso estudo toda a virtude pura Toda realizada por virtud meio pura das três realizada por portas, medio de las dedico 3 para o puertas, bem-estar dedico dos para el seres dos bienestar de três todos los seres de reinos. los 6 Havendo reinos, purificado habiendo todas as purificado aflições todas e las todos aflicciones y os obscuraciones obscurecimentos dos três de los 3 venenos, venenos, que que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los 3 cuerpos. Voltamos em 5 minutos com Tomamos un os descanso de yogas 5 do sonho e minutos do sono. y volvemos con el estudio del yoga de los sueños y del dormir.